Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a geopolítica da bomba atômica, a arma mais poderosa que a humanidade já construiu e as suas implicações, consequências e, por mais estranho que pareça, bomba atômica tem sim bastante a ver com geografia. Antes da gente começar, não esquece de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para você receber notificação quando tem vídeo novo, convidar e compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Rock. A bomba atômica é um assunto que fascina as pessoas, chama a atenção, às vezes por medo e às vezes por curiosidade, ou como que a gente conseguiu construir um artefato, um objeto, uma coisa com uma capacidade tão destrutiva. E essa história, ela começa na Segunda Guerra Mundial e poucos sabem que Einstein estava envolvido nisso porque ele tinha saído da Alemanha e sabia que os alemães tinham um projeto para construir uma grande bomba capaz de destruir muita coisa. Os outros colegas de Einstein que estavam estudando esse tema fazem uma pressão em cima dele falando, olha, você tem uma reputação reconhecida, você é famoso, os alemães estão tentando construir essa bomba, a gente sabe disso, a gente viu essas pesquisas de perto e alguém precisa fazer alguma coisa. E pressionam Einstein para então escrever uma carta para o presidente americano na época, o Roosevelt, dizendo da importância e a relevância de iniciar uma pesquisa para conseguir construir essa bomba antes que seja tarde demais e que os alemães conquistem ou descubram ou testem a bomba antes dos americanos. O Roosevelt responde a carta agradecendo o Einstein e dizendo que ele vai iniciar então um programa de pesquisa, o famoso Projeto Manhattan, que durou 23 meses pesquisando, construindo, enriquecendo material radioativo, com vários cientistas juntos trabalhando para descobrir como construir essa arma, como funcionaria esse material radioativo e como que iria ser feito isso com urânio e assim por diante. E aí, 23 meses depois de iniciado o Projeto Manhattan, em 1945, é testado a primeira bomba atômica. E esse foi um evento decisivo para o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Os americanos, depois de algum tempo posterior, usaram a bomba pela primeira vez em Hiroshima e Nagasaki. Eles só tinham duas bombas, lançaram a primeira, escolheram um lugar estrategicamente pensado para medir os efeitos e a capacidade de destruição daquela bomba e avisaram os japoneses que se eles não se rendessem, a sequência seria de destruição de uma cidade por dia com outras bombas. Mas eles só tinham duas bombas. Os japoneses ficaram em dúvida, indecisos, aí eles foram lá e jogaram a última e única segunda bomba que eles tinham. E aí então os japoneses se renderam e falaram, não, foram duas, é mais do que uma, não era um único artefato, não era um único equipamento, eles devem ter várias, vamos nos render. Existem uma série de discussões e lógicas e cálculos estratégicos que foram feitos por parte dos americanos para usar a bomba. E muitos adoram apontar essa situação da Segunda Guerra Mundial, o fato de somente os Estados Unidos ter sido o país até hoje na história que usou uma bomba atômica em combate, de que o grande vilão são os americanos. Mas a gente não pode tirar de contexto o uso dessa bomba na Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que os aliados estavam lutando contra um regime nazista, um regime fascista e os japoneses sanguinários com kamikazes. Eu diria que esse é o único momento da história da humanidade que a gente tem uma clareza moral de quem estava certo e quem estava errado. Mas isso é só uma ressalva e um parênteses, porque normalmente quando você fala do uso da bomba atômica, todo mundo prontamente já aponta o dedo para os Estados Unidos e tirando de contexto o que estava acontecendo. Era a Segunda Guerra Mundial. Genocídio, holocausto, extermínio, os japoneses lutando de uma forma feroz, dispostos a morrer, com o surgimento do suicídio em combate via os kamikazes. Então tem um contexto, a gente não pode analisar o uso da bomba fora desse contexto. Muitas coisas mudaram quando a bomba atômica foi testada, descoberta e usada. A primeira das suposições que surgiu foi que a guerra nunca mais seria a mesma coisa. Porque pela primeira vez na história, o ser humano tinha capacidade de destruir tudo.
não só destruir o tanque, ou as brigadas, ou os mísseis do inimigo, mas você poderia destruir cidades inteiras, indústrias, comércios, prédios, tudo, não ia sobrar nada. E aí, com essa realidade nova, se chegou à conclusão de que então a guerra nunca mais seria a mesma coisa e não teríamos mais guerra. Obviamente que não foi isso que aconteceu, e nós temos vários exemplos ao longo da história de conflitos por países que tinham bombas atômicas e não usaram a bomba atômica, e o conflito continua existindo. Nós estamos desde a Segunda Guerra Mundial até hoje tendo guerras e não tivemos o uso das armas atômicas. Tá bom, pode-se dizer que também não tivemos conflitos entre as maiores potências e nesse caso aí teríamos o uso de armas atômicas, mas o fato é que a guerra não acabou pelo advento da bomba atômica. A possibilidade de destruir tudo e todos não fez a gente parar de guerrear. Inclusive as teorias que surgiram nesse momento, depois do advento da bomba, teorias sobre estratégia militar, diziam e advogavam que um mundo com armas atômicas era um mundo mais pacífico, ou seria um mundo mais pacífico. Por quê? A capacidade ou a possibilidade de destruição total faria com que os países não entrassem em guerra. E aí, quem adotava esse pensamento advogava que mais países tivessem bombas atômicas, porque ninguém ia começar um conflito sabendo que a destruição poderia ser total. Deixa eu trazer uns outros conceitos básicos para vocês sobre a bomba atômica. O primeiro deles é que ela vem da energia nuclear, e a energia nuclear ela tem um duplo uso. O que significa isso? Você pode usar energia nuclear para o uso civil, para produzir eletricidade, provinda de reatores atômicos geradores de energia, ponto. Mas esse mesmo processo para o combustível usado nessa usina de eletricidade, ele pode ser usado para construir a bomba atômica. Então começa daí o problema de quem consegue desenvolver essa tecnologia, se ela tem esse duplo uso. Uma vez que você avance no uso da energia, você pode estar se aproximando para o uso militar ou para o uso da construção da arma. Vocês devem estar se perguntando, mas então quem, afinal de contas, conseguiu construir esse armamento? E são poucos países no mundo que têm a bomba atômica. Somente 5 países estão autorizados perante um tratado internacional a possuírem esse armamento. Alguma ideia de quais sejam esses 5? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ele prevê que esses 5 países especiais tenham direito a ter a bomba. E os outros países? Eles não podem. Mas quem assinou isso? Todo mundo menos 3 países. Somente 3 países nunca assinaram e construíram a bomba. Ainda existe um outro país que assinou o tratado, construiu a bomba, testou e rasgou, saiu do tratado. Ainda temos 3 países que tinham a bomba e devolveram para o país que era o dono original dessa bomba. E por fim, temos um único país na história que construiu a bomba e desistiu, resolveu desmantelar, chamou os inspetores, chamou todo mundo e falou assim: eu não quero mais ser um país atômico, eu não quero mais ter bomba atômica. Bem raro isso, aliás. Então vamos lá. Quem são os 5 que estão autorizados a ter a bomba? E tem os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Os 5 países que têm assentos permanentes no Conselho de Segurança. Quais são eles? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Esses 5 são especiais. Essa é a aliança que mantém a paz mundial, teoricamente. Quais são os 3 que nunca assinaram, mas têm a bomba? Índia, Paquistão e Israel. Esses 3 países se recusaram a assinar, construíram a bomba, testaram e mostraram para o mundo que eles tinham. Salvo a exceção de Israel, que nunca admitiu publicamente que tem a bomba. Lembram daquele único país que tinha assinado o tratado e aí testou a bomba, construiu, testou e rasgou, saiu do tratado? Coreia do Norte. Temos ainda aqueles 3 países que tinham a bomba, mas não era deles, a bomba estava no seu território, e aí aconteceu uma situação na história e eles ficaram com a bomba. São as ex-repúblicas soviéticas, 3 países das ex-repúblicas soviéticas: Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão.
Quando a União Soviética caiu, as bombas soviéticas estavam dentro desses territórios, esses países se tornaram independentes. E aí eles estavam com bombas atômicas, viraram países atômicos do dia para a noite. O que aconteceu? A comunidade internacional inteira se juntou e falou: olha, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, não tem sentido vocês terem essa arma. Devolvam para a Rússia, por favor. Nós vamos ajudá-los, nós vamos te dar ajuda econômica, nós vamos te ajudar a desenvolver, mas você precisa devolver. Você não quer ter esse armamento, não tem sentido, você não precisa disso. A Bielorrússia e o Cazaquistão rapidamente aceitaram e falaram: não, tá bom, vocês vão me ajudar, eu devolvo. A Ucrânia resistiu e virou e falou assim: não, eu não confio nos russos e eu vou manter a bomba. Aí os Estados Unidos fez pressão, todo mundo fez pressão. Aí ele falou: tá bom, então eu quero assinar um acordo com os russos de que eles não vão nos agredir, não vão nos invadir. E aí eles assinaram um acordo, um tratado bilateral e os ucranianos entregaram a bomba para os russos. O que aconteceu muitos anos depois, vocês estão acompanhando. Os russos invadiram a Ucrânia. Por fim, lembra que eu falei que tinha um único país na história que chegou até a bomba e abdicou? África do Sul. Tinha a bomba, queria ser aceita pela comunidade internacional, tinha os problemas com o apartheid, e aí decidiu que se tornaria um país livre de bombas atômicas, entregou seu programa nuclear, desmantelou seus equipamentos. Muitos outros países têm programas nucleares clandestinos. E essa é uma das grandes discussões com o Irã. O Irã tem um programa nuclear, mas ele é um signatário do Tratado de Não Proliferação. E ele não permite que as inspeções pela Agência Atômica da ONU sejam feitas na forma que o tratado diz que tem que ser feita. E óbvio que isso coloca o Irã em violação e todo mundo tem certeza que ele está construindo uma bomba atômica. E esse é um grande perigo para o mundo, porque mais países com bombas atômicas deixam o mundo mais instável. E daqui a pouco eu vou falar disso no vídeo, porque tem teses que falam exatamente o contrário. O Brasil tinha um programa nuclear e queria construir a bomba atômica. Por quê? Porque a Argentina também tinha um programa e também queria construir a bomba. Aliás, esse é um dos cases, um dos casos de sucesso na história do mundo de desescalada nuclear, onde dois países rivais estão construindo bombas atômicas numa corrida armamentista nuclear e eles conseguem sentar na mesa e criar um mecanismo de fiscalização, verificação e assim assinar um acordo ou ter certeza que nenhum dos dois vai desenvolver a bomba atômica. E o Brasil e a Argentina fizeram isso e isso é estudado em outros lugares do mundo como construir mecanismos para desescalar as tensões e as rivalidades. E o Brasil e a Argentina criaram uma organização internacional bilateral para verificar que nenhum dos dois países está descumprindo com o seu compromisso de não ter a bomba atômica. Os argentinos vêm para o Brasil, entram nas nossas instalações nucleares, fiscalizam e nós vamos lá e fazemos a mesma coisa nas deles, para ter certeza que ninguém vai ter a bomba. E esse é um case de sucesso. Vocês devem estar se perguntando, mas por que um país assina isso? Por que ele aceita? Existe uma pressão, existe incentivos para que o país assine, mas é voluntário. Assinar ou não, ninguém está obrigando. O país assina porque quer. Então, quando o Irã decide ser um signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas e ele não permite que os inspetores entrem dentro das suas instalações, ele está violando o tratado. Não é só o Irã, existem outros países, a Líbia, já teve a discussão do Iraque. Alguns outros países do mundo quiseram ter bombas atômicas. Muitos países ficam se perguntando isso. Será que eu devo ter essa bomba? E a gente pode colocar essa pergunta aqui para nós. Será que o Brasil tem que ter a bomba atômica? Existem argumentos a favor e argumentos contra. Talvez a razão mais óbvia por que ter uma bomba é para você ser forte, poderoso e poder destruir seus inimigos. Só que qual é a utilidade de você ter uma arma que destrói tudo e todo mundo se vai afetar você mesmo em última instância? Então, qual que é a utilidade desse armamento? Se todo mundo tiver esse armamento em grande escala e todo mundo for usar, acabou o planeta. Então, para que ter essa arma? Qual a utilidade dela? Ela não tem só uma utilidade ofensiva. Eu quero destruir o meu inimigo.
ter a bomba atômica, e aí está no centro, no alicerce básico da estratégia por trás da bomba, que é a ideia de deterrence. Deterrence, a tradução seria dissuasão. A ideia de dissuasão, ela está ligada com um método de intimidação reverso. Você vai tentar conter que o outro, seu inimigo, o seu rival, te ataque. Por quê? Porque vai custar caro, vai ser doloroso. Se ele te atacar, ele vai sofrer no mesma moeda. Você pode morrer, você pode afundar, mas você vai levar ele junto com você. Então, a bomba atômica ela tem uma utilidade de defesa dissuasória. Alguns países não têm a capacidade, o tamanho, a força para enfrentar outros inimigos muito maiores. Aí é que entra a bomba atômica, como uma ferramenta que vai garantir de que você consegue equilibrar a sua capacidade de retaliação. Esse equilíbrio foi entendido como um equilíbrio de terror, um equilíbrio de destruição mútua. E aí foi criada a doutrina militar do MAD, M-A-D, que em inglês significa loucura ou louco. Da onde vem o MAD? O MAD é uma abreviação para 3 palavras. M de Mutual Assured Destruction, que significa destruição mútua assegurada. Vamos imaginar o seguinte cenário: Brasil e Alemanha são inimigos e a Alemanha tem a bomba atômica, hipoteticamente, porque na realidade hoje a Alemanha não tem, ela é a perdedora da Segunda Guerra Mundial, ela não tem bomba atômica. Mas vamos dizer que ela teria a bomba atômica. E aí o Brasil está à beira de entrar em guerra e a Alemanha ameaça o Brasil e fala assim: olha, eu vou fazer um ataque surpresa e te obliterar, te destruir por completo, todas as cidades, todos os prédios, toda a indústria, todas as pessoas. Na verdade, as minhas armas atômicas e as armas atômicas de hoje em dia, elas têm uma capacidade de destruição tão imensa que elas poderiam realmente destruir um continente inteiro. E a Alemanha diria: olha, eu vou acabar com a América do Sul por completo, totalmente. E não sobraria nenhum brasileiro. Imagina que nesse cenário hipotético, uma das saídas para o Brasil é virar para a Alemanha e falar assim: se você fizer isso, eu vou retaliar na mesma medida. Mas o Brasil não tem a bomba atômica. Imagina que o Brasil correu atrás da bomba, conseguiu, e aí ele vira para a Alemanha e fala: se eu for atacado, mesmo que de surpresa, eu vou conseguir retaliar, e mesmo que toda a população brasileira tenha morrido, eu vou ser capaz de retaliar na mesma força e você vai ser destruído igual ao que você fez comigo. Será que a Alemanha seguiria adiante com o seu plano de atacar o Brasil? Mesmo que fosse surpresa e fosse um ataque antes do Brasil conseguir retaliar? Não, a Alemanha não seguiria adiante. Por quê? Porque ela sabe que o custo da retaliação vai ser muito alto, vai ser destruição mútua. Essa é a ideia de destruição mútua assegurada. Eu asseguro você que você vai ser destruído junto comigo se você tentar me destruir. Esse é o lado defensivo ou dissuasório da bomba atômica. A pergunta mais importante, que tem tudo a ver com a geopolítica, é: como que o Brasil vai retaliar se ele foi dizimado? Se o Brasil foi completamente destruído, as bombas que o Brasil teria para retaliar também foram completamente destruídas. Então elas não poderiam estar localizadas aqui no Brasil. Alguns de vocês devem estar pensando: entrega as bombas para um aliado seu, para a Austrália, e fala para a Austrália: olha, se me destruírem e matarem todo mundo, aí você ataca a Alemanha. Você acha que isso ia funcionar? Você acha que a Austrália ia entrar numa guerra nuclear contra um outro país depois de ter visto que o aliado dela foi totalmente destruído e dizimado? Então, dar as bombas para um aliado também não seria suficiente. E aí nós temos que olhar para a geopolítica, para a geografia. Onde que o Brasil deve ou pode colocar as suas bombas sem depender de um terceiro, para que mesmo que o nosso território, a nossa população inteira dizimada, nós consigamos retaliar o ataque alemão? Eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Eu vou parar por aqui e eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês os detalhes de como funciona e se operacionaliza a ideia ou a doutrina de MAD, destruição assegurada mútua. Não esqueçam de dar like nesse vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo, inclusive a continuação desse vídeo.
compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Roque. Até mais.